Tudo bem, alunos? Eu sou o professor Pedro Augusto. Essa é a frente 2 de preparação para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Já estou ficando íntimo de vocês já. A gente não se conhece ao vivo, mas eu já estou criando essa intimidade. Para a aula de hoje, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A boa é que a gente não vai fazer exercícios juntos. Isso vai ficar para a próxima. A ruim é que a aula de hoje é um pouquinho mais comprida do que a convencional, mas eu vou tentar dividir ela em duas partes, assim não vai ficar cansativo, tudo bem? Sempre, antes de começar, lembrando que o material em PDF já está no Que Mágico para vocês acessarem, fazer um download, consultarem, fazer um aprofundamento do conteúdo, e também que tanto eu quanto o professor José, o Vanguarda, estamos sempre à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, seja com questão de exercício, seja com questão de conteúdo, até mesmo na organização de horários, para que vocês consigam focar e se dedicar cumprindo todas as suas atividades. Fechou, gente? Vamos começar com a aula de hoje. Vamos lá. O tema de hoje é o Sol. Particularmente é um dos meus temas favoritos, porque eu gosto muito do Sol. Inclusive eu trouxe aí para vocês essa imagem que é de uma tatuagem que eu tenho, que é do Sol. O Sol ele é um aspecto central que influencia a nossa vida como um todo no planeta Terra, não é mesmo? Começar que sem ele nós não teríamos vida da forma qual conhecemos. A aula de hoje vai se integrar em 4 blocos principais: características gerais do Sol, mitologias relacionadas ao Sol, a estrutura dele e a dança do Sol. Calma, gente, a gente vai ver isso mais pra frente. Não é nenhuma coreografia doida, não. Características gerais. A idade do Sol. O Sol ele possui aproximadamente 5 bilhões de anos. Novamente, vamos avaliar segundo o referencial. Segundo a Terra, ele é mais velho. A Terra tem entre 4,2 e 4,5 bilhões de anos, ou seja, o Sol está ali um pouco mais velho do que o planeta Terra. Todavia, se a gente comparar ele em relação ao universo, o Sol ele é relativamente jovem, já que o universo tem 14 bilhões de anos e o Sol apenas 5. Apenas 5. Distância. O Sol está a 150 milhões de quilômetros do planeta Terra. Essa distância vai variar ao longo do ano, como a gente vai ver para frente, mas essa distância é tão grande, mas tão grande, que a luz emitida por ele viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Lembra lá que no início do nosso curso eu falei que iríamos lidar com valores não muito habituais? Está aí a velocidade da luz, que para astronomia é um valor bem comum, mas no nosso dia a dia a gente acaba não usando muito. Voltando, 150 milhões de quilômetros. A luz, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, leva então 8 minutos para chegar aqui na Terra. Se o Sol se apagasse nesse exato momento, levaria 8 minutos para que a gente aqui percebesse que ele não está lá mais brilhando e iluminando os nossos dias. Formação. Do que o Sol é composto? O Sol é composto basicamente por gases. Mais específico, 2. 71% dele é composto de hidrogênio e 27% é composto de hélio. E para vocês terem uma noção do tamanho, do quão grande é o Sol em referência aos demais astros aqui do nosso sistema, ele corresponde a 99,8% do nosso sistema solar. Ou seja, ele concentra a maior parte da massa. E olha que, fora ele, nós temos ainda a Terra, temos Júpiter, que é um planeta bem grande, temos Saturno ali com os anéis. Ou seja, o Sol ele concentra muita massa. E a temperatura? O Sol, assim como a Terra, vai ter a sua temperatura variando do seu lugar.
O núcleo do Sol é mais quente do que as suas partes externas. Seu núcleo está a 15 milhões de graus Celsius. Já a sua coroa, que é a parte externa, está a 2 milhões de graus Celsius. Novamente, pensando aí e tendo um valor para comparação, o núcleo terrestre, que é a nossa região mais quente, ele está aproximadamente entre 5 e 6 mil graus Celsius. Ou seja, a temperatura do Sol é muito, mas muito maior do que qualquer temperatura terrestre. Tudo bem? Abordamos aí as características gerais. Alguma dúvida? Creio que em relação a isso não, gente. Mais uma apresentação de conceitos. Precisa decorar esses valores? Ó, decorar não. Mas é sempre bom ter uma noção deles, aproximada. Tudo bem? História do Sol, Sol nas mitologias. Eu trouxe para vocês aqui alguns momentos em que o Sol ele é tido como uma deidade, uma divindade. No Egito Antigo, ele vai aparecer como uma divindade em dois momentos. Como Ra. O Ra era um deus que é representado com a cabeça de gavião e um disco solar em cima da cabeça dele. Vocês geralmente já devem ter visto alguma imagem dele. Segundo essa mitologia, Ra criou os seres humanos e também as 4 estações. Ou seja, já vamos associar aí que o Sol está ligado às nossas estações. Está bem ligado. O outro deus que eu trouxe é Atom. O Atom ele é importante porque ele é o primeiro registro de monoteísmo. Monoteísmo é um deus. Ou seja, o primeiro registro de um único deus que nós temos faz referência ao Sol. Seria Akhenaton, o seu filho, que era o faraó do Egito, e Atom, o único deus. Já lá na mitologia grega, novamente, a gente vai ter essa associação a dois deuses. O primeiro dele é Hélios. Hélios é o filho de dois titãs. Titãs são o primordial, anterior aos deuses que a gente conhece. E ele é basicamente a representação do próprio Sol. E ele percorre todos os dias o céu de leste para oeste. Lembra novamente na aula anterior? A Terra sempre gira de oeste para leste. Ou seja, o movimento aparente do Sol no nosso céu é de leste para oeste. Fechou? Combinadinho? Também tem Apolo. Apolo já vem de uma geração futura de deuses lá na mitologia grega. E Apolo é responsável pela carruagem, com 4 corcéis, 4 cavalos, que é responsável por transportar o Sol ao longo do nosso céu. Belezinha? Mais mitologias. Para os sumérios, nós temos Shamash. Shamash era o deus Sol. Futuramente ele também vai ser adorado pelo povo babilônio. A função de Shamash era abrir os portões do Oriente e do Ocidente. Ele atravessava todos os dias do Oriente para o Ocidente. Lembra? Para reforçar o conhecimento, o Sol nasce primeiro no Oriente, depois no Ocidente. Por isso que o Oriente possui horas adiantadas em relação ao Ocidente. O Leste tem horas adiantadas em relação ao Oeste. Acho que a gente já fixou esse conteúdo, né? Para os japoneses, a gente tem uma religião chamada Shintoísmo, na qual aparece Amaterasu. Vou dedicar um tempinho especial aqui, porque acho que o pessoal vai gostar de conhecer a história de Amaterasu. Amaterasu representava basicamente o Sol. Todavia, é uma representação um pouco diferente das demais mitologias, porque neste caso, Amaterasu é uma divindade feminina. Trouxe aí a imagem para vocês aí no canto. A história de Amaterasu é o seguinte. Existiam dois deuses principais, Izanami e Izanagi, que são os dois deuses responsáveis por toda a criação. Amaterasu nasce do olho esquerdo de Izanami, quando ele vai lavar o seu rosto nas águas da criação. Então, belezinha, nasceu a Amaterasu. Ela vivia em uma caverna e todos os dias
ela era responsável pelo Sol. Tava tudo tranquilo, tudo muito bem. Suas criadas teciam para ela todo dia um manto. E a cor desse manto definia então como seria o dia. Se esse manto possuísse cores claras e alegres, o dia seria então ensolarado, com muitas cores. Se esse manto tivesse cores e tons mais escuros, o dia seria nublado ou chuvoso. Beleza? E estava tranquilo. A Materazo estava vivendo a vida dela lá tranquila. E ela tinha um irmão. Sempre para causar na vida das pessoas tem um irmão, né? Esse irmão chamava-se Susanoo. O pessoal do Naruto está vibrando aí, né? O Susanoo, ele era o deus da tempestade. E, como bom deus da tempestade, ele fazia muita tempestade. Um dia, ele errou a mão. E uma de suas tempestades vai causar uma gigantesca destruição. Vai ter tsunami, vai ter raio colocando fogo nas coisas, destruiu o mundo. Izanami e Izanagi, os deuses primordiais da criação, vão ficar muito bravos com o Susanoo e vão banir ele para o reino dos mortos. Ele, tudo bem, aceita a punição, só que antes ele vai fazer uma visita para a irmã. Ele queria passar um tempo com ela para se despedir. Só que nesse meio tempo, em que ele estava vivendo nos domínios da Amaterasu, ele vai fazer uma brincadeira com as criadas da Amaterasu. E, obviamente, não vai dar bom. Nessa brincadeira, uma das criadas da Amaterasu vai morrer. As criadas que preparavam o seu manto. A Amaterasu vai ficar muito, muito triste. E vai se isolar na caverna que ela vivia. Nesse isolamento, ela não saía mais da sua caverna. Ou seja, o mundo vai mergulhar num período de trevas. O grande medo de diversas mitologias, diversos povos, é de que o Sol deixasse de existir. Game of Thrones está aí para provar isso. E aí, ela vai ficar triste, vai ficar lá. A vida na Terra não vai ser a mesma. As plantações vão começar a ser perdidas, os animais vão começar a morrer. Então todo mundo fica muito preocupado. Os deuses então resolvem tentar resolver essa situação. Eles vão criar um espelho mágico e vão até a porta dessa caverna, onde vão começar a tocar instrumentos, fazendo uma grande festa, para tentar chamar a atenção da Amaterasu de volta para fora. Vai funcionar, ela vai ficar muito feliz com o espelho, vai ganhar alguns outros presentes e volta novamente a trazer o sol para os povos. Tudo bem? Acabamos por aí. Vamos prosseguir com o conteúdo. Chega de mitologia. Estrutura do Sol. Gente, o Sol não é uma bola pegando fogo. Pelo amor de Deus. Se fosse isso, ele já tinha apagado há muito tempo. O Sol, ele é uma grande fusão nuclear. Eita, professor, o que é uma fusão nuclear? De um modo breve, ele funciona mais ou menos assim. Lembra que ele é composto por hidrogênio e hélio? No seu núcleo são fundidos, juntando os núcleos, e átomos de hidrogênio, resultando em átomos de hélio, como está aí na equação breve para vocês. A estrutura dele contém núcleo, zona radiativa, pode aparecer como radioativa ou radioactiva, se for um português de Portugal. Uma zona convectiva, fotosfera e atmosfera. Fechou esse quadradinho? Relativamente parecido com a estrutura terrestre também. Puxei um slide aqui para a gente falar um pouquinho de convecção, para refrescar a memória. Vocês já devem ter visto isso lá na área da física ou da química, até mesmo na geografia. A convecção, de modo bem sucinto para vocês gravarem e não esquecer como é que ela funciona. O que está quente sobe, o que está frio desce. Como assim? Pensa assim, a massa que tem maior quantidade de calor, ela vai se expandir. Se expandindo, a sua densidade vai ficar menor. Ficando menor, o que for mais pesado, que é o frio, que está mais condensado, vai
descer, formando então uma rede de convecção. Acredito que está tranquilo. O núcleo muito quente, lembra? A coroa mais fria. A fotosfera. A fotosfera é a parte que a gente enxerga do Sol. Não olha para o Sol, gente, tá bom? Não sem equipamentos necessários. Através de telescópios, a gente consegue, e fotografia, a gente conseguiu ver duas coisas bem bacanas na fotosfera. São as manchas solares e as granulações. As granulações em particular é bem legal. Eu trouxe aí a imagem ampliada para vocês. Ela parece um pouquinho a estrutura de um milho. Não parece não? Vamos prosseguir. A atmosfera solar. A atmosfera é composta de duas camadas. A primeira é a cromosfera. A cromosfera tá aqui, ó. Eu trouxe a imagem para vocês. É essa camadinha vermelha que fica logo em cima da fotosfera. Já essa parte aqui da imagem, representada em branco, está escrito corona, perigo, é a coroa solar. É a sua parte mais externa. É aquela que a gente emite a radiação para a gente. A gente vê uma maior movimentação, é onde se apresentam também os ventos solares. Tudo bem? Vamos prosseguir. Aqui eu trouxe a imagem para a gente entender a estrutura como um todo. Partindo aqui, segue o cursor do mouse comigo. Temos o núcleo, a zona radioativa, que é logo na sequência do núcleo, a zona convectiva, que é onde vai fazer o quê? A zona de convecção. Depois aqui, fotosfera e cromosfera, onde tem a coroa, as manchas solares e as proeminências, que são o quê? Essa região aqui onde acontecem os ventos solares, que é onde dá a impressão que o Sol está pegando fogo. Está pegando fogo, bicho! Alguma dúvida em relação a isso? Faça uma dica muito boa. Novamente, aquele caderninho de conceitos e de valores agora, que a gente tem que adotar eles, e também copia o desenho. Faz um esqueminha no caderno, que é muito importante para fixação. E também para consulta de vocês, não é mesmo? Dança do Sol. Eu vou dar um pause aqui e vou continuar no vídeo seguinte. Até já!